Boa noite, gente. Tá aqui mais uma questãozinha. Nessa questão, pessoal, é um conteúdo que envolve combustão completa, certo? É um conteúdo que é visto no primeiro ano, né, na parte de reações químicas. É visto também no segundo, né, um pouquinho dela também, lá nos estudos das reações de oxirredução. E no terceiro ano também volta justamente por conta dos estudos relacionados aos hidrocarbonetos, né? Então é um tema muito interessante, muito importante, e aqui ele traz justamente o conceito de combustão completa, traz estequiometria, né? São os dois assuntos que vão ser abordados nessa questão aqui. Então, gente, vamos aqui. A queima completa de 5 mols de propano produz quantos gramas de CO2? Então, nós temos aqui falando justamente sobre queima completa. Essa queima completa se referindo justamente à combustão completa, significando que toda essa quantidade aqui, ó, 5 mols de propano, reagiu com oxigênio, formando CO2 e água. Isso mesmo. Quando a gente trabalha com combustão completa, quais são os produtos, né, formados? CO2 e água, certo? Então você vai ter um hidrocarboneto mais oxigênio formando CO2 e água. Aí as proporções a gente vai ver agora, né? Ou seja, os coeficientes. Para isso, o hidrocarboneto, que a questão está se referindo, é o propano, né? E qual seria a fórmula do propano? Então você tem aqui uma maneira bem simples de chegar na fórmula do propano, né? Que é o CnH2n mais 2, que esse N representa justamente a atomicidade, né? Prop é 3, né? E ano significando que é alcano. Então, se eu tenho um prop, que é 3 carbonos, então eu posso muito bem colocar C3. E no lugar desse N aqui, eu coloco 3. Para saber a quantidade de hidrogênios presentes aqui no propano, já que são 3 carbonos, então eu vou substituir nessa formulazinha e vou ter 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então aqui é a fórmula do propano. Como também eu poderia, através do conhecimento prévio, né, colocar CH3, CH3 traço CH2 traço CH3. Aí depois eu contabilizo aqui a quantidade de carbonos e hidrogênios e eu vou ter os mesmos C3H8. Pronto. Tendo conhecimento da estrutura, né, do propano, nós vamos colocar aqui, né, para a gente ter noção de como é que vai ficar esta equação. Então aqui, C3H8 mais O2 formando CO2 mais água, certo? Sabemos que essa equação não está balanceada por conta de que nós temos 3 carbonos aqui, mas aqui a gente só tem um, né? Então é preciso e é super importante você balancear essa equação, tá bom? Então para isso, nós colocamos um na frente do composto da substância que tem mais átomos, que aqui claramente é o C3H8, e a gente vai utilizar justamente aquela regrazinha, né? Acho que vocês viram nos primeiros anos da vida, né? A garotada que está no primeiro ano também vai ver isso aqui, que é do macho. Como assim, professor? Macho? É justamente a sequência que você deve ter, né, para ir balanceando os elementos. Primeiro você começa pelo metal, depois vai para o ametal, certo? Depois que você balanceia o ametal, você passa para o carbono. Depois que você balanceia o carbono, passa para o hidrogênio. E por último, você balanceia o oxigênio. Você tem que ir nessa sequência para poder ter êxito no seu balanceamento. Vamos lá. Essa equação aqui não traz nenhum metal, não traz nenhuma metal, porém aparece o carbono. O carbono é um ametal também, mas aqui ele vem na sequência, né? Então a gente vai balancear primeiramente o carbono. O carbono aqui ele tem 3 nos reagentes e nos produtos ele tem um. Então, se eu colocar um 3 aqui nos produtos, eu vou balancear a quantidade de carbono. Perfeito. Até aí eu já posso ir para o meu segundo elemento. O segundo elemento que aparece aqui na sequência é o hidrogênio. Então vejam o seguinte: eu tenho 8 hidrogênios aqui nos reagentes.
E aqui nos produtos eu tenho 2, justamente o hidrogênio da água, né? Para que eu tenha 8, eu tenho que colocar 4. Então, 4 vezes 2, 8. Feito isso, agora eu vou finalizar, né, com o oxigênio. Veja que aqui eu tenho 3 e tenho 2. 3 vezes 2 dá 6. E aqui eu tenho 4 oxigênios, né, porque o 4 que está aqui na frente, ele multiplica justamente o índice que está aqui, né, que é 1. Então, fica 4. 4 aqui com 6 aqui, eu totalizo 10. Mas aqui eu já tenho 2. Então, colocando um 5 aqui na frente, eu balanceio, porque 5 vezes 2 eu tenho exatamente 10. Certo? Então, pronto, gente. A nossa equação está balanceada. E o que, que nos resta agora? Aqui é 1 mol, certo? 1 mol de propano, ou seja, C3H8, vai gerar 3 mols de CO2. Professor, como é que eu sei disso? Pelos coeficientes. O coeficiente que está aqui na frente do propano é 1. E o coeficiente que está aqui na frente do CO2, né, do gás carbônico, é 3. Então, é 1 para 3 a relação. 1 mol de propano para 3 mols de CO2. Como a questão aqui fala 5 mols de propano, então eu tenho que colocar aqui, ó, 5 mols de propano. Vou fazer uma regra de 3 agora. C3H8 e descobrir aqui o número de mols do CO2, né, que eu vou formar. Então, fazendo aqui a nossa regrinha de 3, eu vou ter que 1 vezes o número de mols do CO2 é igual a 5 vezes 3, né? Então, aqui eu tenho que o número de mols de CO2 é igual a 15 mol, ou 15 mols, né? Beleza, eu descobri o número de mols de CO2. Só que a questão não quer o número de mols, ela quer quantos gramas, certo? Para isso, eu tenho que descobrir quantos gramas tem 15 mols, que não é tão complicado. Na verdade, não é complicado, né? Para isso, eu vou precisar da massa molar do CO2. Como é que eu vou calcular essa massa molar, gente? Vamos lá. O carbono tem número atômico 12 e o hidrogênio tem número atômico 1. Então, nós vamos fazer o seguinte. O carbono aparece apenas uma vez, né, na molécula de CO2, então eu vou ter 1 vezes 12. Mais o oxigênio aparece 2 vezes na molécula e o seu número atômico é 16, né? Eu cometi um erro, gente. Aqui eu vou precisar justamente. Faltou o oxigênio aqui, que é 16. Perdão. Eu vou consertar aqui 16. Então pronto, aqui eu vou ter, né, 12 mais 32. Logo, eu teria aqui um resultado de 44 gramas por mol. Logo, eu já descobri aqui uma relação muito importante, que é o mol-grama. Ó, 1 mol de CO2 tem 44 gramas, certo? Então fica bem mais fácil encontrar quantos gramas estão em 15. Vamos lá. Se 1 mol de CO2 tem 44 gramas, logo 15 mols de CO2 terá M de CO2. Fazendo aqui a nossa regra de 3, né, bem rápida, sabemos que a massa de CO2 é igual a justamente 15 vezes 44. Né? Fazendo aí essa multiplicação, vamos fazer aqui rapidinho, né? 15 vezes 44, nós temos um valor, né, da massa de CO2 equivalente a 660 gramas, certo? Então, essa é a massa que 5 mols de propano consegue formar, né, de CO2. Então, você marcaria aqui o item B, certo? Então, gente, é uma questão um pouco extensa, né, mas com cálculos estequiométricos dá tudo certo. Qualquer dúvida, é só mandarem mensagem no privado, tá bom? Um abraço, boa noite.